Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, aqui estamos para ministrar outra aula a respeito desse guia prático para entendermos o livro do Apocalipse. No áudio anterior, aliás, no vídeo anterior, nós falamos sobre leia, ouça e guarde, com base no versículo 3. Agora, vamos falar sobre graça e paz. Vamos ler o versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, expressa o seguinte: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Observem que esse texto é mencionado mais uma vez João endereçando algo, no caso, o que ele escreveu, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz. O autor explica aqui. O que é graça de Deus, o que é paz de Deus? Graça, ele explica. A graça de Deus é a obra salvífica e merecida de Deus no coração das pessoas. Então, graça é a obra salvífica e merecida de Deus nos corações das pessoas. Isto é, o ser humano não merece o que recebe de Deus. Graça significa isso. É algo imerecível ou algo imerecido. O homem não merece, mas Deus, por sua graça, nos dá. Também o texto fala sobre paz, graça e paz. O que é paz de Deus? Paz de Deus é a harmonia de Deus dá, a harmonia que Deus dá ao nosso coração por causa de sua graça. Então Deus dá essa harmonia, esta harmonia que primeiro começa com a sua graça. Ele dá essa harmonia, né, ao nosso coração por causa de sua infinita graça. Harmonia é isso aqui. É Deus presente no coração. Esta tranquilidade, essa paz de espírito que Deus dá. Tudo isso proveniente de quê? Da graça de Deus. Apocalipse é para todos os cristãos, mas aqui no início está uma sessão especificamente dirigida a 7 igrejas em particular. Mais à frente vamos falar a respeito dessas 7 igrejas, onde essa carta também foi endereçada a ela. A saudação é graça e paz. Já explicamos o que é graça. A graça de Deus é essa obra salvífica e merecida no coração do homem, na alma do homem, no coração das pessoas. A saudação é graça e paz, a necessidade comum de todas as pessoas. Quem é que não precisa de graça? Quem é que não precisa de paz? Né? Nunca precisamos tanto como estamos precisando hoje da graça de Deus. Né? É a graça de Deus. Eu era um pecador, eu não cria mais que haveria jeito para minha alma, eu ia ser condenado, mas algo aconteceu comigo. O que foi? Porque Deus me perdoou, era tão ruim, etc. A pessoa começa a se julgar assim. Mas o que foi que lhe perdoou? Foi a graça de Deus, não é? E com a graça veio a paz de Deus. Se você antes era uma pessoa intranquila, corria para uma determinada religião, para uma determinada igreja, ia para outra, pulava de galho em galho, assim, digamos. Era uma pessoa que procurava nos livros seculares uma resposta para tantas e tantas perguntas que você tem sobre questão da vida, da eternidade, da morte, do inferno, não é? Enfim, muitos dilemas você tinha. Até que, quando você aceitou Jesus, aí a paz veio lhe tranquilizar. De quem é essa paz? A paz dada pelo Senhor Jesus Cristo. Sem a graça de Deus, pereceríamos. Sem a graça de Deus, nós pereceríamos. Isto é, sem esta obra imerecida, nós iríamos perecer eternamente sem Deus. Sem a paz de Deus, já explicamos paz, que é essa harmonia que Deus dá ao nosso coração. Sem a paz de Deus, não teríamos certeza de nossa salvação. Sem essa paz, nós ficaríamos confusos. Será que sou salvo mesmo? Será que Jesus realmente me perdoou? Será que agora eu vou um dia habitar com Cristo? Será que Ele me perdoou realmente de todos os meus pecados? A paz de Deus lhe tranquiliza você descansar na promessa ou nas promessas. Certo, amados? Sem a paz de Deus, não teríamos certeza de nossa salvação. A fonte de graça e de paz é o Deus eterno.
a fonte de paz e graça é nosso Deus eterno. O Deus que é, que era e que há de vir. Observe que no texto, na parte B, diz: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Observe aqui, mais uma vez aqui, o texto está falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, além da paz de Deus, a Bíblia fala sobre a paz entre as pessoas e entre as nações. É claro que agora o mundo está aí se preparando, o mundo belicamente se preparando, né? Ogivas nucleares, guerra nuclear, nações cada vez mais se armando uma contra a outra, seus arsenais aumentando, né? Produção de urânio no fabrico dessas bombas, exército cada vez mais se equipando, seja através da sua força aérea, da marinha, do seu exército. Os homens estão intranquilos, porque não encontraram ainda esta paz que Deus dá. E por isso, eles procuram obter a paz entre as nações através de exércitos poderosos. Cada exército quer ser mais poderoso do que o outro para impor a sua ação, o seu poderio bélico. Então, o mundo, o autor coloca, além da paz de Deus, a Bíblia fala sobre a paz entre as pessoas e entre as nações. Apesar de nós vivermos no meio de um mundo conturbado, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de revoltas, de pessoas incompreensíveis, enfim, tantas coisas ruins que ao nosso redor, o crente desfruta da graça de Deus e da paz. Ele diz, o autor, o mundo não precisa de guerras, de um período de tribulação e coisa do tipo. Ele pode ter paz entre as pessoas e as nações ao aceitar Jesus. Então o mundo, como eu estava dizendo, mesmo vivendo em um mundo conturbado, em uma sociedade conturbada, um mundo comprometido com o pecado, o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor, o crente ele pode ter paz. Paz entre as pessoas e as nações ao aceitar Jesus. Se todas as nações, se as nações do mundo se voltassem para o nosso Deus, nessa espécie de teocracia, o mundo seria outro. Mas um dia, brevemente, isso vai acontecer no reinado milenial do Senhor Jesus Cristo. E já quase finalizando, o Espírito Santo ocupa um lugar diante do trono de Deus. Ele tem uma natureza séptupla. Essa natureza séptupla você vai encontrar quando você for ler Isaías capítulo 11, versículo 2. Mais à frente eu vou apenas citar o que significa essa natureza séptupla do Espírito Santo. Ele tem uma natureza, o Espírito Santo, séptupla, composta de 7 virtudes, que são chamadas de 7 Espíritos. Por isso que o texto diz, na parte B, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos. Por que essa expressão 7 Espíritos? Então o autor ele fala que ele foi lá para o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, onde vai mostrar, ou vai falar o texto dessa natureza séptupla do Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos. Vamos ver quais são? Vou ler aqui e vou tentar explicar. A natureza séptupla do Espírito Santo. Então, Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falar sobre os 7 Espíritos. Quais são os 7 Espíritos, pastor? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, que é o de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, isto é, de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. Então, percebam 7, os 7 Espíritos. Tudo isso no livro de Isaías, no texto de Isaías capítulo 11, versículo 2. Os 7 Espíritos. E ele fala aqui, o autor coloca os Espíritos definidos. O Espírito do Senhor, aí ele fala a natureza de Jesus. O Espírito de sabedoria, a capacidade de tomar decisões certas. O Espírito de entendimento, a capacidade de compreender tudo. Tudo isso Deus tem. O Espírito de conselho, a capacidade de dar bons conselhos. Será que Deus dá bons conselhos? Como são bons os conselhos do Senhor. O Espírito de poder, o poder para fazer o que Deus quer. Por isso que ele é onipotente. O Espírito de conhecimento, a capacidade de saber além da compreensão humana. Né? Isso me faz lembrar agora, nesse momento, o rei, né?
o rei Nabucodonosor sonhou e esqueceu completamente o sonho. E Deus revelou isso a seu servo Daniel. O espírito de temor do Senhor, a capacidade de respeitar a vontade de Deus. Então, tudo isso, essa natureza séptupla do Espírito Santo de Deus, aponta para esses espíritos definidos. Mais uma vez, o Espírito do Senhor, a natureza de Jesus. O Espírito de sabedoria, a capacidade de tomar decisões certas. O Espírito de entendimento, a capacidade de compreender tudo. O Espírito de conselho, a capacidade de dar bons conselhos. O Espírito de poder, o poder para fazer o que Deus quer. O Espírito de conhecimento, a capacidade de saber além da compreensão humana. E o Espírito de temor do Senhor, a capacidade de respeitar a vontade de Deus. É isso. Próximo estudo falaremos sobre soberano de todos os reis, com base no versículo número 5. Até lá, a paz do Senhor.